Bom, aqui no nosso estúdio já registrando Vera Magalhães conosco. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes e a quem nos assiste nesta manhã. Vamos que vamos. É isso aí. Já temos um convidado. Está conosco o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele estará hoje aqui em São Paulo para a apresentação do plano de modernização e desburocratização da agricultura, o lançamento do Agro Mais São Paulo. Ministro, bom dia. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan e os demais seus companheiros de bancada que participam desse programa. Ô, ministro, é uma alegria estar com vocês. Nós é que agradecemos. Ministro, é sempre uma convenção dizer que na agricultura não tem crise e a agricultura carrega o PIB do Brasil nas costas. Eu pergunto para o senhor, é claro que é uma reivindicação sempre constante dos produtores para se desburocratizar a agricultura e também se incentivar o plano safra. A próxima safra deve ser recorde. Eu pergunto para o senhor, esse plano vem de encontro de que maneira para resolver esses problemas, ministro? Bem, Thiago, esse programa, o Agro Mais, assim que eu cheguei no Ministério em maio do ano passado, eu decidi fazê-lo porque, como consumidor do Ministério, agricultor, que sempre fui ligado à área do agronegócio, eu sempre percebi que nós temos muitas regras, muitas exigências que já não fazem mais parte do dia a dia e que essas leis, essas normativas, elas estão nas prateleiras dos ministérios, elas estão na mão dos fiscais e que podem, em determinado momento, por vontade ou até por uma questão pessoal, puxar uma lei antiga e cobrar coisas que não devem. E também o tempo mudou, a agroindústria modernizou, a agricultura modernizou, e nós precisamos, então, fazer com que o dinheiro que hoje está na mão da ineficiência, que só tem custos, ela passe para a mão da eficiência, que ela seja transformada em benefício da sociedade, com mais investimentos. Então, o Agro Mais vem nesse sentido, foram centenas, dezenas de mudanças e portarias que fizemos e ainda estamos fazendo, e hoje em São Paulo, o governo de São Paulo adere a essa ideia, a esse programa, e também vai olhar para a sua prateleira, na sua Secretaria da Agricultura, nos seus departamentos que cuidam de defesa animal e vegetal, e fazer uma limpa. Dizer, olha, o que nós não precisamos aqui, sem perder a garantia da qualidade dos alimentos que o Ministério da Agricultura cuida para o cidadão brasileiro. Vera. Ministro, bom dia. O Thiago falou aqui sobre o fato de não haver crise na agricultura e esse ano se espera uma safra recorde aí em várias culturas. O governo, ao mesmo tempo, vem muito mal avaliado, o governo Michel Temer, do qual o senhor faz parte. A agricultura virou uma espécie de esteio para a popularidade do presidente. Na semana passada, ele participou até de uma solenidade para lançamento de um programa menor aí de milho. Vai ser só a agricultura que vai dar boas notícias e isso é sustentável no tempo para fazer a economia voltar a girar? Vera, bom dia para você também. Olha, o presidente Temer tem dado todo o apoio ao Ministério da Agricultura, a minha passagem por lá. De fato, a agricultura vem já há alguns anos, nos últimos 10 anos, a agricultura vem sustentando toda a parte de exportação do Brasil. Hoje nós temos mais de 75 bilhões de dólares na nossa balança comercial favorável. Então, esse é um setor que precisa de algumas coisas. Ele precisa ser bem programado, quer dizer, as atitudes e as coisas que dependem do governo têm que ser com antecipação e dizer muito claramente ao produtor agrícola, à agroindústria, como é o jogo e como ele será jogado e tudo ao seu tempo tem que ser colocado à disposição do produtor. Depois nós temos a decisão do produtor de tomar e fazer os investimentos. E por último, um grande acordo com São Pedro, né, que comanda o nosso clima, nós precisamos estar com um clima muito bom para produzir. Então, a agricultura é responsável, sim, nesse momento, pela condução ou saldo comercial do Brasil, tem dado tranquilidade à economia de fazer isso, e eu, sinceramente, espero poder continuar ano que vem antecipando aos fatos, dando aos produtores a tranquilidade de dizer, olha, o governo é um governo que não quer atrapalhar, ele é um governo que quer ajudar o setor, que muito tem contribuído para a economia brasileira. Ministro Maggi, o senhor é um grande conhecedor deste assunto, não é à toa que é o nosso ministro. De vez em quando nós temos milhões e milhões de toneladas de grãos, inclusive este ano é um recorde. De vez em quando eu leio, ministro, que temos grandes e macro projetos de construção, inclusive de ferrovias,
que levariam, que transportariam os grãos no sentido leste-oeste ou oeste-leste? Porque tudo que a gente produz vem de caminhãozinho até o Porto de Santos. O que há de verdade nisso? Há algum grande projeto, acordo com a China, com o Japão, sei lá, com a Alemanha, para desovar essa grande produção agrícola, ministro? Bem, existem alguns projetos que são projetos, vamos chamar assim, que tem base para acontecer. Outros não passam de retóricas. Por exemplo, a ferrovia que liga o Brasil ao Peru, passando pelos Andes, que atravessa Transpacífico, que chama. Eu, sinceramente, não vejo como fazer um negócio desse e não tem viabilidade econômica. Mesmo que o chinês viesse e construísse essa ferrovia e entregasse aos brasileiros para operar, eu, por exemplo, estou em Mato Grosso, não conseguiria mandar soja para o Pacífico. Eu continuaria mandando para Santos ou para Santarém, para Miritituba, Porto Velho, enfim. Nós temos outros caminhos para fazer isso. Quando nós falamos de infraestrutura, sim, nós temos muitas coisas a serem feitas ainda, tem ferrovias a serem construídas, rodovias. Mas o negócio da agricultura no Brasil, essa agricultura de exportação que nós fizemos, ela é muito nova, ela tem 40 anos. E se nós olharmos nesse período, o Brasil também já avançou bastante nos 40 anos. Várias estradas foram construídas, várias rodovias. Por exemplo, nós lá de Mato Grosso, hoje temos uma ferrovia que liga Rondonópolis a Santos, que foi idealizada e construída por quase toda ela pelo saudoso Olacir de Moraes, que transporta lá 20 milhões de toneladas de grãos de Mato Grosso para cá. Então, nós temos a Norte-Sul que começa a funcionar. Não é o ideal que nós temos, mas já melhorou bastante e o governo precisa, sim, chamar a iniciativa privada, dar as condições necessárias, dizer como entra no negócio, como fica no negócio e como sair do negócio se precisar sair lá na frente. Professor dar segurança jurídica para fazer isso. Ministro, por favor, eu sei que não é feito a área do seu ministério, mas de outro ministério, mas o senhor tem relação direta com o produtor rural com essa questão. A reforma agrária, como é que, com todo esse sucesso do agronegócio, com essa safra, recorde, tudo isso, como é que o senhor vê a questão da reforma agrária ainda, inclusive com área no próprio ministério dedicada a isso? Veja bem, eu tenho uma opinião sobre isso, de que nós no Brasil não deveríamos brigar por terra. Nós temos muita terra no Brasil. Se os senhores terem uma ideia, apenas 8% do território brasileiro é utilizado para fazer agricultura. Quer dizer, cana, café, açúcar, sim, cacau, tudo que nós fizemos, soja, milho, algodão, em 8% do território brasileiro. Temos mais de 17,9% do território utilizado para fazer pecuária. E 61% do nosso território, ele está igual quando o Cabral chegou aqui em 1500. Quer dizer, então, não mais ou menos, né, ministro? Se fosse assim, a Floresta Atlântica estaria aí. E não é bem o caso. Basta ler o Warren Dean, A Ferro e Fogo, que é um clássico de história ambiental brasileira, de um grande historiador americano que se dedicou sobre o Brasil, A Ferro e Fogo, Warren Dean, que a Floresta Atlântica ela foi quase toda destruída, né? Você tem toda a razão. Eu, quando falo de 61%, eu falo do território brasileiro como um todo. A Amazônia brasileira é 63% do território. Como a Amazônia ainda está bastante preservada, o nosso limite de 61% ele é verdadeiro em cima de ciência, em cima de imagens, Embrapa, que nos dá esses números. Então, nós não deveríamos, por exemplo, estar brigando por isso. Mas, veja bem, o governo nos últimos 20 anos, ele distribuiu 90 milhões de hectares de terra àqueles que não tinham terra. Se você olhar o mapa do Brasil, você imagina, vejam o estado de Mato Grosso, é aquele tamanho que o governo distribuiu, porque nós temos 90 milhões de hectares lá em Mato Grosso. Infelizmente, 97% desse pessoal não tem documentos. Quer dizer, receberam terra e não receberam documento. Então, acho que aí está o grande problema da reforma agrária. Eu já sugeri isso ao governo, ao presidente Michel Temer, de que nós fizéssemos um grande trabalho para integrar esse pessoal que recebeu terra ao processo produtivo. Não necessariamente a soja, milho, algodão, mas que possa fazer hortaliças, que possa fazer cacau, possa fazer café, coisas que é condizente com as propriedades menores no Brasil.
Vera. Ministro, nesse programa de desburocratização que o senhor vai lançar hoje, tem alguma medida que tenha impacto imediato e relevante? Me disseram, enfim, quando eu estava pesquisando a pauta, que tem situações em que um mesmo produto precisa de vários carimbos para ser exportado, que há regulamentações da década de 50 que ainda regem um negócio como o agro, que está totalmente no século XXI. Eu queria ouvir do senhor medidas mais práticas de como pode impactar no dia a dia aí do produtor rural esse programa. Bem, Vera, tem vários setores dentro do governo, do Ministério, que cuida disso. E tem por exemplo, um produto hoje para sair de uma sala de abate e passar para outra sala, onde vai continuar o processo de industrialização, ele de fato tem que colocar um carimbo de um lado, tem que tirar do outro carimbo do outro lado. A parte de embalagem, você imagina que alguém que produz um alimento, ele não tem a liberdade de fazer o rótulo do produto como ele quer. Nós gastamos de 6 a 2 anos, mais ou menos, para aprovar um rótulo de qualquer produto no Ministério da Agricultura. Então, essas coisas que nós estamos mexendo. A lei que regula todo esse processo de controle das carnes, produtos animais, ele é do tempo de Getúlio Vargas, vai fazer 65 anos agora, esse ano. Então, são essas coisas todas que nós estamos mexendo para dar agilidade e, como disse, tirar a burocracia. E essa burocracia acaba custando, tendo custos que não faz sentido nesse momento. Ok. Ministro Blairo Maggi, da Agricultura, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor aqui em São Paulo. Um abraço. Um abraço, muito obrigado e bom dia a todos.